Então, boa noite a todos. Nós estamos retomando o nosso grupo de estudos em psicometria depois de uma semana sem uma atividade. E tendo em vista a interrupção da nossa atividade por uma semana, eu vou fazer uma pequena revisão e novamente vai ser bastante pautada em slides sobre o livro que nós estamos como base do Reis, né? Então está aqui o nosso slide inicial. Eu vou revisar o capítulo 4, que foi a última coisa que nós vimos, por uma apresentação muito bacana do Diego, e vou introduzir até onde eu conseguir. Oi? Compartilha a tua tela, não está aparecendo aqui pra gente. Ah, não tá, né? Olha que desatenção. Agora tá, né? Agora tá ok. Beleza, então eu vou avançar o capítulo 4, vou revisar o capítulo 4, que foi o capítulo apresentado pelo Diego, numa apresentação muito bacana, e vou no capítulo 5 até onde eu consegui ir. Infelizmente o tempo não está contribuindo muito para que eu consiga fazer da forma como é o ideal, né? Que é uma forma com uma leitura calma, uma leitura pausada, reler bastante. Mas então vamos lá, né? Para quem aí não tem o programinha, a extensão para o SPSS, basta entrar no site do Reis, está aqui o site, e baixar o Proxys. Então no slide, todo slide que eu for falar, vai ter sempre como primeiros momentos a forma de instalação do Proxys, que é uma coisa muito simples, muito direta, que não envolve nenhum trabalho, mas se você tiver alguma dificuldade, está aqui no PowerPoint. Beleza, então o capítulo 4 é o capítulo sobre modelo de mediação simples. Nós estamos justamente falando sobre um livro do Reis que fala sobre regressão com modelos de mediação e moderação. Então no capítulo 4, o Diego apresentou, e eu vou ler aqui algumas coisas, que a análise de mediação é um método estatístico utilizado para ajudar a responder à questão de como um agente causal X transmite seu efeito em Y. No jargão estatístico é Y dado X, né? A gente mexe uma peça em X, a gente mexe alguma coisa em Y. Então Y é uma variável consequente de X. É o que a gente chama de variável dependente, enquanto X nós chamamos de variável independente ou variável preditora, ou muitas vezes variável antecedente. O mais básico modelo de mediação simples, contém duas variáveis antecedentes, x e m, e duas variáveis consequentes, que é m e y. X influencia com causalidade y e m influencia com causalidade y. Então, o x influencia com causalidade a variável dependente y e também a variável mediadora. Por sua vez, a variável mediadora influencia com causalidade a variável dependente y. Então esse daqui é o nosso diagrama em relação a esse modelo de regressão, em que a gente tem aqui desse lado esquerdo a variável independente x, e a gente sempre chama a linha, né, a path, ou fluxo talvez, entre x e m de a, é o path a, é o fluxo a, enquanto de x até y de c', e finalmente de m até y de b. A curiosidade é que aqui é A, aqui é B e aqui é C', não é C. C a gente vai chamar daqui a pouco. A gente vai entender o que é C daqui a pouco, é o efeito total. Mas por aqui nós temos três linhas, não é? Uma linha que liga entre X e M, uma linha que liga entre M e Y e uma linha que vai direto entre X e Y, que a gente vai chamar daqui a pouquinho de um outro nome. Beleza. O artigo que ele traz no capítulo 4 é um artigo que eu demorei um pouquinho de tempo para conseguir entender, porque o Reis conta histórias em relação às pesquisas que ele traz. Então demorei um pouquinho para entender o artigo, mas depois que eu entendi eu fui caminhando e fazendo as mesmas análises que ele chegou. Então eu acho que eu vou ter aqui um montão de slides, mas que são bastante intuitivos e também servirão para que qualquer outra pessoa com a posse desses slides, consiga reproduzir essas análises. Então ele quer saber, ele traz um artigo, e nesse artigo é justamente a pergunta qual a influência da posição de um artigo, descrevendo a crise econômica que irá afetar a cadeia de produção e do preço de açúcar, tem na compra de açúcar. Então ele quer saber a influência da posição de um artigo no jornal e o quanto isso vai influenciar a compra de açúcar. O artigo fala sobre justamente a crise econômica. É uma pesquisa esquisita, né? Mas tudo bem. Alguns participantes leram o artigo logo na capa do jornal, enquanto outros leram na página do meio. Não é bem assim que o livro conta, mas assim ficou mais fácil de entender.
Alguns participantes viram então que esse artigo estaria na capa, outros participantes viram que esse artigo que fala sobre a crise econômica estaria no meio do jornal. Beleza. E a variável que está no meio dessa história aí é justamente o quanto acreditar que outras pessoas na comunidade, quando expostas a esse mesmo artigo, afetaria na compra deles, que é a variável de mediação. Então aqui a gente tem traçado o que nós precisamos, uma variável x, que é a variável independente, que a gente vai chamar de posição. Essa variável independente é 0 ou 1, então as pessoas que viram na posição 0, elas viram, se não me engano, o artigo no meio, e as pessoas que viram o artigo na página inicial, no código, na base de dados, está codificado como 1. A variável de resposta, que é a variável y, que é a reação, que é a compra do açúcar, e isso ele foi medido por um survey. E finalmente a variável do meio, a variável mediadora, que ele chamou de PMI, que em inglês é influência presumida da mídia, que essa variável ela justamente faz essa interface entre a variável x e a variável y. Né? É um modelo de mediação simples, porque nós temos apenas uma variável que faz a mediação. Beleza, aqui eu deixei a telinha de como rodar esse modelo no SPSS. Essas bases de dados utilizadas pelo Reis, ele disponibilizou no site deles. Então, da mesma forma que eu posso fazer essas análises, qualquer outra pessoa também consegue realizar essas análises. Está tudo disponível lá no site do Reis. Então, basta você acessar no menu de analisar regressão, e no menu de regressão vai ter uma nova opção, que é o Process, introduzir como a variável independente a condição, a variável dependente o Reaction, e a variável que faz essa mediação, o PMI, que é a influência presumida da mídia. Nós estamos no modelo de número 4, e quando a gente clica em OK, a gente vai ter uma sopa de números, que eu vou tentar explicar agora o que essa sopa de números significa. Bom, então, tem mais coisa, né? Quando a gente clica em opções, realmente o programinha que ele fez tem uma série de opções. Depois eu vou colocar lá, Pedro, tá bom? No nosso grupo, qual é o site, como fazer para baixar esse mesmo arquivo. Então, o programinha que ele criou, nós descobrimos que ele criou junto com uma menina chamada Amanda, se não me engano, disponibiliza uma série de... E nós chamamos essa Amanda para falar aqui com a gente nesse grupo. Ela falou que está fazendo algumas provas, mas se mostrou bastante receptiva à ideia. Então vamos esperar e torcer para que ela aceite. A Amanda é uma estudante de doutorado do Reis, que justamente criou um novo modelo que o Danilo pode falar melhor do que eu não lembro direito. Eu sei que ele faz uma mediação com medidas repetidas, se não me engano. Mas eu não tenho a propriedade suficiente para falar desse modelo que ainda não fui ler. Mas nesse programinha que nós temos o Process, na aba de opções, ele tem uma série de ferramentas disponíveis para que a gente consiga não melhorar, mas ter mais informações sobre esses dados. Tudo que a gente quer em estatística e psicometria é sair desses dados que são muito ruído e identificar os sinais, não é? Naquela linguagem de psicofísica. Então vamos lá, quando a gente faz isso e clica em OK, o output é justamente esse. Então eu tentei aqui, eu passei o dia inteiro olhando esses outputs para tentar falar para mim mesmo da maneira mais acessível possível. Então nesse modelo de mediação simples em que nós temos uma variável x, que é a variável independente, a variável y, que é a variável dependente, a variável m, que é uma variável de mediação, e só temos uma variável de mediação, nós temos exatamente isso aqui, variável y, a variável dependente, o reaction, variável x é a posição, ou que ele chamou de condição, né, se o artigo está na capa, se aquela notícia está no meio do jornal, e a variável de mediação é justamente o PMI, que é a influência presumida da mídia. A primeira etapa de um modelo de mediação é justamente uma regressão simples. Então vou falar no jargão da estatística, tá bom? Qualquer coisa vocês me interrompam. Aqui nós temos uma regressão simples de influência da mídia sendo regredido em posição, condição desse artigo, está na capa ou está no meio. Então esse primeiro passo, vou aqui ampliar um pouquinho, vamos ver se não vai distorcer para o vídeo. Então esse primeiro passo é justamente fazer uma regressão simples, em que a influência na mídia está sendo explicada pela variável condição, 0 ou 1. Então é uma regressão simples, e aqui eu tentei colocar a ilustração do coeficiente é beta, exatamente. Quando a gente falar assim, o coeficiente de alguma coisa, a gente está falando de beta, tá bom? Que naquele modelo de regressão linear nós temos
y é igual ao intercepto, que muitas vezes a gente chama de alfa ou beta zero, mais um somatório de variáveis independentes, que a gente chama de beta. Tá? E a gente apresenta também pela letrinha grega beta, não é? Que, se não me engano, é a segunda letra do alfabeto grego. Então vamos lá. Aqui nós temos uma regressão simples em que a influência na mídia foi regredida em posição do artigo. Aqui nós temos uma relação cujo coeficiente é de 0,4765, 0,48, né? Eu tentei deixar aqui esse path para mostrar certinho como seria o modelo. Então é x e m, e a gente leria aqui m regredido em x, ou seja, VD, agora a m virou variável dependente e x continuou como variável independente, e nós temos um coeficiente de 0,477. E depois ele faz uma regressão múltipla. Então, logo abaixo, então se vocês perceberem, eu peguei aqui o output do SPSS e simplesmente copiei e colei, mas dividi em dois para que coubesse direitinho no slide. Então, logo abaixo dessa regressão simples, ele fez uma regressão múltipla e vocês já vão entender o porquê. Nessa regressão múltipla, ele simplesmente colocou todas as variáveis. É como se ele tivesse aberto o SPSS, ido no menu iniciar, analisar, depois regressão linear, e colocasse lá que a variável dependente é reaction, reação da pessoa, que foi medida por uma escala, e colocasse todas as variáveis ali que ele tem interesse. Ele colocou a condição, ele colocou a influência presumida da mídia, ou seja, ele fez um modelo de regressão múltipla incluindo a variável independente e a variável de mediação, que agora tornou-se da mesma forma como se fosse exatamente essa VI, junto com condição. Então eu coloquei aqui, eu modifiquei o desenho, para que ficasse minimamente inteligível. Então aqui nós temos a variável x, que é a condição influenciando o reaction, a reação da pessoa, e a variável m, que é a variável de mediação, a variável mediadora, não é? Que é a influência na mídia também determinando y. Aqui no jargão estatístico a gente falaria que é y sendo regredido em influência na mídia e sendo regredido em condição. E aqui nós temos os coeficientes, não é? Aquele coeficiente. Agora, só por curiosidade, isso daqui não é o beta, que a gente chama de beta, né? Isso daqui é aquela setinha, né? Aquele arrow, aquele fluxo, tá bom? Então, nós temos aqui os coeficientes que estão aqui, e nós temos aqui a setinha que liga o PMI até reaction, e a setinha que liga a condição até reaction. Bom, então, primeiro passo, regressão simples da variável mediadora em condição, beleza? Segundo passo, regressão múltipla daquela variável de fato de interesse, que é a variável dependente, em todas as variáveis que estão dentro do seu modelo. E o terceiro passo é justamente isso, é o ganho da mediação. Qual é o ganho da mediação? Então vamos ler isso aqui. Essa parte aqui superior é exatamente igual a essa parte inferior, então como eu copiei e colei o output da SPSS, eu não vou ler essa parte aqui de cima, eu só vou ler aqui a parte de baixo, porque na parte de baixo ele concatena as mesmas informações da parte superior. Então aqui, o efeito total de x, o efeito total da explicação, ou seja, de x explicando y, é de 0,4957. Esse é exatamente o mesmo coeficiente de uma regressão simples. Vocês já vão entender que regressão é essa, tá bom? Aqui embaixo, o efeito direto, tá certo? De x em y é exatamente o mesmo coeficiente, o mesmo beta, da regressão múltipla. Então, se eu retornar aqui, ó, vocês vão reparar que esse aqui é exatamente o mesmo beta desse aqui, do efeito direto, tá certo? Que é justamente esse C', tá certo? E, finalmente, essa daqui é a vantagem da regressão com mediação. Ele desconta a explicação da mediação da variável que faz a mediação e ele apresenta o que a gente chama de efeito indireto de x em y, ok? Então, nesse efeito indireto de x em y, ele dá um indicador numérico, que a gente vai entender como funciona agora. Então, vamos lá. Na verdade, isso daqui era para fazer assim, ó. Não vou conseguir mostrar, mas talvez eu consiga, deixa eu ver. Não vou. Era para justamente umas coisas saírem, outras coisas voltarem, para que ficasse mais elegante, mas não consegui, né? É o seguinte, pegando aqui justamente aquela imagem do livro do Reis, que está na página 100 e pouquinho, aqui nós temos a variável independente x, que tem uma influência em y, nós temos a variável independente, que também é uma variável que faz a mediação. Só aqui tirar a tela do Marcel, que entrou bem no meio da minha.
Então, nós temos aqui, acho que eu consegui, pronto. Nós temos aqui a variável de mediação, que é a influência presumida da mídia em y, e a gente entende da seguinte forma: esse coeficiente aqui é exatamente o mesmo coeficiente de uma regressão simples, em que a influência presumida da mídia é explicada pela condição da posição do artigo no jornal, tá certo? Daqui é exatamente o mesmo coeficiente de uma regressão simples. E todo o restante é o mesmo coeficiente da regressão múltipla. Então, aqui, esse coeficiente que está nesse fluxo aqui B é exatamente o mesmo coeficiente da regressão múltipla, enquanto esse coeficiente aqui que está no C' é exatamente o mesmo coeficiente da regressão múltipla, ou seja, o ganho está aqui. Se a gente fosse entender, então, a posição do artigo e o quanto outras pessoas se sentiriam motivadas a comprar o açúcar como resultado da exposição do artigo, tem uma influência na reação, que é justamente quão breve eles planejavam comprar açúcar ou quanto era a intenção de comprar. Aqui nós temos um coeficiente exatamente igual da regressão simples de m em x, e todo o restante são coeficientes daquela regressão múltipla que nós vemos de y, sendo explicado tanto por m, pelo PMI, pela influência da mídia, quanto a condição, 0 ou 1. Esse aqui é o coeficiente da regressão múltipla, e aqui eu deixei para vocês, eu vou só diminuir um pouquinho para que eu estou gravando também o vídeo, para que depois eu consiga mostrar isso no YouTube de uma forma correta. Então aqui nós temos justamente que nós temos o efeito indireto, e o efeito indireto é calculado pelo A vezes o B. Então é o produto dessas duas setinhas, ou seja, é o efeito pelo qual x influencia y através da variável que faz a mediação. Então esse efeito indireto ele é o resultante do produto de A por B. No caso, 477 vezes 0,506, que deu 0,241, tá bom? Esse é o efeito indireto. E finalmente o efeito total é justamente o efeito indireto mais o C', que nada mais é do que uma regressão simples entre a reação sendo explicada pela condição. Se nós abrirmos o SPSS e pedirmos no SPSS uma regressão linear e colocarmos uma única variável, nós teremos o que nós chamamos de regressão linear simples, que é uma VD sendo explicada por uma VI. Se nós colocarmos lá na nossa janela a variável dependente reaction e a variável independente condição, nós teremos exatamente o que a gente chama de efeito total. O efeito total nada mais é, então, do que o coeficiente de uma regressão linear simples. Enquanto eu tentei aqui fazer uma espécie de emaranhado, né, como se fosse mola, mexeu aqui, mexe aqui e mexe aqui. Isso a gente chamaria de efeito indireto. Então, eu pego x e puxo para um lado, puxo para o outro. Automaticamente, ao puxar x para um lado, eu vou puxar m para um lado e vou puxar y para algum outro lado. Isso eu vou chamar de efeito indireto. E normalmente em modelos de mediação, o efeito indireto tem um coeficiente menor. É um efeito de atenuamento, tem um coeficiente menor. Então, no caso, o efeito total é 0,496, tá? Vou alterar aqui. Senão não dá. É 0,496, mesmo porque não existiria maior do que... Não existe 4,96 aqui nesse nosso modelo. Então, o efeito indireto seria justamente um pouco menor do que o efeito total. Eu acho que ficou claro para entender, mas mesmo assim eu resolvi fazer um sumário e confesso, não é para todos, é mais para que eu consiga visualizar esse modelo de uma maneira clara, não é? Então, o efeito direto de x em y é 0,254. Foi o que nós vimos, que é justamente o beta da regressão múltipla. O efeito direto de x em y, como passa pelo mediador, aquilo que eu expliquei para vocês, se a gente mexer x, a gente mexe o mediador e mexe y. É justamente o A vezes B, que são aquelas duas setinhas, não é? A setinha que liga o x até o m, a setinha que liga o m até o y, 0,477 vezes 0,506, que vai dar esse coeficiente. E finalmente o efeito total é dado por direto mais indireto, e nós fizemos essa conta e deu isso. Novamente, o efeito direto é exatamente igual a uma regressão múltipla, e o beta, o coeficiente do efeito total, é exatamente igual a de uma regressão simples, de x, de y sendo explicado por uma variável x. No caso, a variável y é a variável de reaction, reação daquela pessoa, enquanto a variável x é a posição do artigo que no banco de dados estava como condição. A interpretação, não é? Então, vamos lá. Fasten seatbelts, que a gente vai fazer a interpretação disso aqui tudo. Mais um x significa mais 0,477 em m, que é justamente a mediação.
justamente pelo banco de dados estar codificado como 0 e 1, em que 0 as pessoas foi dito para as pessoas que o artigo estaria no meio do jornal, aquele artigo sobre uma crise econômica que afetaria o açúcar. E 1, foi dito para essas pessoas que o artigo estaria na front page, na página inicial do jornal. Então, na base, tem muita gente 0, que são justamente aqueles participantes que ouviram que o artigo estaria no meio, e muita gente 1. Então, se mais um x mais 0.477m, então, justamente todas as pessoas que foram codificadas como 1 tem mais 0.477 da influência presumida da mídia. Então, exatamente, mais 1x mais 0.477m, mais 2x e por aí vai aumentando, tá certo? Assim por diante. Então, esse daqui é o efeito de x em m, o efeito da variável independente x na variável de mediação, influência da mídia. Beleza. Aqui é outra interpretação, justamente mantendo a posição constante. Então, não vou alterar a posição, eu vou tipo holding, né? Vou segurar a posição. Então, mantendo a posição constante, mais um PMI, ou seja, mais um ponto naquela escala da influência presumida da mídia, mais 0.506 da intenção de compra. Então, permanecendo X paradinho, constante, estacionado, mais um ponto na escala da mídia, na escala de que as pessoas acreditam que a mídia influencia o comportamento da sociedade, mais 0.5 em relação a quanto eles planejavam comprar o açúcar. Ou seja, aqui nós temos Y em M, tá certo? Então, mais um M, mais 0.506. Como são duas escalas, né? Mais um ponto nessa escala aqui, a escala da mediação, mais 0.506 na variável Y, que também foi medida por uma escala. Isso só funciona deixando x constante, deixando x paradinho. E, finalmente, o efeito direto, que é x até y passando pelo o mediador, então é y sendo regredido na variável de mediação e na variável puramente independente, se assim a gente puder falar, a interpretação é justamente mantendo a variável mediação constante, que é a influência presumida da mídia, então mantendo isso constante, mais um x mais 254y. E nós sabemos que mais um nesse nosso banco de dados que tem 0 pessoas que foram informadas que o artigo estaria no meio do jornal e 1 pessoas que foram informadas que o artigo estaria na página, na front page, na página inicial do jornal, na capa do jornal. Então as pessoas do grupo 1, grupo página capa do jornal, tem mais 254 de intenção de comprar quando a gente mantém o M constante. Isso é uma condição que a gente chama por exemplo, quando o pessoal apresenta isso em econometria, o pessoal chama de efeito ceteris paribus, que é justamente mantendo tudo mais constante. Então, ceteris paribus significa isso, tudo mais constante, mais um x mais 254y, deixando tudo mais constante. No caso, o que é o tudo mais constante? A variável de mediação, beleza? E lembrem-se que 1 e 0 é justamente uma estratégia que o pensador utiliza para trabalhar com variáveis dummy, não é? Perdão, para trabalhar com variáveis binárias. Ele cria esses dummies, 0 e 1. Poderia ser 0 não tratamento e 1 tratamento, 0 homens, 1 mulheres, 0 ausência de alguma patologia, 1 presença de alguma patologia. Então, justamente mantendo a variável de mediação, que é a variável M, influência presumida da mídia, constante, as pessoas que estão codificadas na minha base de dados como 1 têm mais 254 em relação à vontade de comprar o açúcar. Eu acho que eu consegui fazer o resumo do que nós vimos na semana retrasada e agora eu vou avançar até onde eu consegui fazer do capítulo 5, tá bom? Um capítulo super extenso e eu não tive uma leitura muito linear. Tive uma leitura meio que sigmoidal, né? Então vamos lá. No capítulo 5, esse capítulo amplia os princípios da análise de mediação introduzidos no capítulo 4 para modelos com mais de um mediador. Esses modelos permitem que o efeito de uma variável seja transmitida a outra através de múltiplos mecanismos simultâneos. Duas formas de modelo de múltiplos mediadores são introduzidos aqui. Um modelo em que nós temos
o nome paralelo, que os mediadores operam em paralelo sem um afetar o outro, e eu vou mostrar esse modelo, e um modelo que o Reis chama de serial, que os mediadores estão linkados juntos em uma cadeia causal, uma cadeia de causalidade. Então nós temos dois formatos de mediadores múltiplos. Um formato em que nós chamaremos de paralelo, em que os mediadores operam realmente em paralelo, em um não toca o outro, um não influencia o outro, e um modelo em que esses mediadores são um conectados ao outro, e a gente vai chamar isso de serial, tá certo? Como vocês estão vendo, eu peguei o livro e li, e traduzi para português, mas tem algumas coisas que eu fiquei ainda na dúvida, que é justamente algumas frases que eu não consegui entender direitinho. Então ele fala que é possível abater, ele chama isso de to pit, uma teoria em relação a outra, comparando os efeitos indiretos que representam os diferentes mecanismos teóricos. Eu estava justamente lendo um outro artigo, e depois eu vou deixar também na nossa base bibliográfica, que fala sobre a equivalência entre uma variável de mediação e uma variável de confundimento. E justamente, se não for por pressuposto teórico, uma variável de mediação e uma variável de confundimento são exatamente iguais. Então, justamente, o pressuposto teórico é que faz com que a gente consiga entender quem é quem nessa história, sabe? Batizar as variáveis na nossa modelagem estatística. Beleza, nesse modelo paralelo, então ele fala aqui um modelo com múltiplos mediadores, uma variável antecedente, que também a gente pode chamar de VI, variável independente, não é? É modelada como influenciando uma variável consequente, isso diretamente, bem como indiretamente, através de dois ou mais mediadores, com a condição que nenhum mediador influencia com causalidade o outro. Então é muito parecido com o que nós vimos no modelo de mediação simples, com um adendo que nesse modelo nós temos duas variáveis que funcionam como variáveis que fazem essa mediação, são variáveis mediadoras, tá certo? Então nós temos agora x, m1, m2, m3, seja lá quantos m's forem, e y. Eu li no livro, mas eu acho que eu não coloquei aqui em destaque, que o Reis coloca que, não obstante a vida ser extremamente complexa, a maior parte dos modelos que incluem mais do que um mediador param em dois. Então não é muito típico que a gente veja modelos com 6 mediadores, por exemplo. Ele traz aqui um exemplo do Teixeira et al., então Teixeira e outros pesquisadores, mais de 4 provavelmente, que em 2010 me parece que é um brasileiro, não é? Esse nome aqui tem uma carinha de nome brasileiro, mas eu realmente até tive a curiosidade, mas depois acabei esquecendo de levantar esse artigo. Mas beleza, eles investigaram a efetividade de uma dieta de 30 sessões durante um ano para perda de peso em mulheres de meia idade. Então essa foi a investigação que esses pesquisadores fizeram. Então durante um ano eles viram a efetividade dessa dieta de 30 sessões para perda de peso de mulheres de meia idade. E tem os seguintes mediadores. Um mediador que ele chamou de comer emocional, e a definição é comer para aliviar algum estado de humor negativo, então a pessoa deve estar muito preocupada, tensa, e ela come para justamente colmatar, aliviar esse estado emocional negativo. O segundo ele chamou de restrição alimentar, que não comer depois de se sentir satisfeito, cheio, então a pessoa ela tem uma espécie de consciência alimentar, ela não vai comendo impulsivamente, como se não conseguisse parar. E depois barreiras percebidas ao exercício. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar como ficou o diagrama, mas nós temos esses 3 mediadores, tá certo? Comer emocional, restrição alimentar e, finalmente, barreiras percebidas ao exercício. Ele coloca que a equipe desvelou que o grupo experimental perdeu mais peso no decorrer do ano. Então, é novamente uma pesquisa experimental, em que a gente tem um grupo experimental, de fato, que vai ser submetido à nossa variável independente, às variáveis independentes, né? E, na verdade, só uma variável independente, que é essa dieta de 30 sessões, e o grupo controle, que vai passar por um placebo, deve ter sido um controle ativo, que esse grupo achou alguma coisa, mas, de fato, nesse grupo controle não havia sido introduzido a VI, a variável independente, não é? Então ele percebeu que o grupo experimental perdeu mais peso no decorrer do ano, e quando ele fez a análise de mediação, ele viu que a intervenção reduziu a frequência do comer emocional, então o comer emocional foi reduzido pela intervenção, mas aumentou a restrição alimentar, ou seja, o que é muito bom, né? Por isso perdeu bastante peso. E não houve nenhuma relação com as barreiras percebidas ao exercício. Então, a VI, que é essa dieta, né, X, não teve nenhuma relação com a variável de mediação, M3, por exemplo, que é barreiras percebidas ao exercício. E aqui tem um diagrama. Então, a variável de intervenção, tá certo? Um grupo passou por ela, outro grupo não. E essa variável de intervenção,
ela tem essa primeira linha aqui, esse primeiro fluxo da variável independente para a variável de mediação, M1, que ele chamou de Restrained Eating, que é, eu botei tipo consciência alimentar, restrição alimentar. A variável 2, M2, que é justamente a variável de comer emocional, que as pessoas comem muito por alguma preocupação. E aqui, apesar de ter essa setinha aqui, se nós fôssemos pedir no M+, por exemplo, para que eles só mostrassem as conexões significativas, essa setinha não iria permanecer no modelo empírico, mas no modelo teórico, a intervenção, ou seja, essa dieta também teria um fluxo de causalidade com as barreiras percebidas para a prática de exercícios. E, finalmente, claro, tem uma linha aqui que joga direto do X para o Y, que é justamente aqui a perda de peso, né? Que é muito mais facilmente mensurável, perda de peso, do que reação a um artigo na capa ou no meio de um jornal. Na verdade, eu fiquei pensando o motivo pelo qual ele achou que o local pelo qual um artigo estaria no jornal teria influência na reação que as pessoas têm no jornal, sem antes saber se o conteúdo daquele artigo de fato teria alguma influência. Ou seja, antes mesmo de saber se esse artigo está na capa ou está no meio, se o conteúdo daquele artigo tem alguma relação de causalidade com a reação mesmo. Mas vamos lá. Mas quem sou eu para criticar, né, o Reis? Sou um Zé Ninguém. Então, aqui o que ele coloca é justamente uma convenção estatística que todas as setinhas que ligam a variável independente às variáveis que fazem a mediação são chamadas de A. Então, A1, A2, A3, A4, AK. Todas são chamadas de A. Enquanto todas as setinhas que ligam as variáveis que fazem a mediação a VD, que é Y, são chamadas de B. B1, B2, BK. E, finalmente, a setinha C' é aquela seta que vai ligar diretamente X, que é a nossa variável independente, nesse modelinho que está mais atrás, né, até Y, que é a variável dependente. Então, vai ligar X, que é a nossa VI, até Y, que é a nossa VD. Então, lembra, todas as setinhas que ligam de X as variáveis que fazem a mediação são chamadas de A, recebem a letra A. Todas as setinhas que ligam as variáveis de mediação à variável Y são chamadas de B. E, finalmente, a setinha que liga a variável X diretamente à variável Y é chamada de C'. Então, nós temos novamente um modelo com essas três letras, A, B e C'. Finalmente, então acho que ficou claro, né? Finalmente, ele introduz o mesmo estudo anterior, que é o estudo da influência, a influência presumida da mídia, né? Em que agora ele vai melhorar ou ampliar um pouquinho, e ele coloca que isso é feito porque a vida é muito mais complexa, a realidade é muito mais complexa do que um modelo simples de regressão. Então ele vai colocar justamente que a condição, que a posição no qual o artigo vai estar no jornal, página inicial, página do meio, vai continuar, é a variável independente. A reaction, a reação, a intenção de comprar açúcar, vai continuar, é a variável dependente. Mas agora nós temos duas variáveis que fazem esse meio de campo, fazem essa mediação. A primeira, que é justamente a que já havia, a influência presumida da mídia, que é o quanto os participantes acreditam que a mídia influencia o comportamento da sociedade. E agora nós temos uma outra, que é justamente a importância percebida desse bem, né, desse produto, o açúcar. É uma pesquisa muito esquisita, né, mas é a pesquisa que nós temos para hoje. Então, justamente, ele quer saber isso daqui. Como a condição 0 ou 1 vai influenciar a percepção que as pessoas têm, a importância que as pessoas acreditam ter o açúcar, a influência presumida da mídia que as pessoas acreditam e, finalmente, a reaction. Daqui a gente pode reparar que temos mais setas, né? Temos a seta A1, que é justamente a regressão. Vamos ver isso aqui. É a regressão da importância na condição. Temos a setinha A2, que é a regressão da influência presumida da mídia na condição. E temos a setinha C', que é justamente a regressão de todas essas variáveis aqui em reaction, em reação. Eu novamente coloquei aqui a foto do SPSS e agora com o modelo que a gente está trabalhando, que é justamente a variável Y, né, que é a variável dependente é reaction, né, que é outcome, VD, é reaction. A variável independente é X, é a condição 0 ou 1
No SPSS isso estava como escala, então estava com uma reguinha amarela. Eu coloquei para nominal, 0 ou 1, e finalmente as variáveis que fazem a mediação, que agora são a primeira que já tinha mesmo, que é a influência presumida da mídia, e a segunda a importância que o participante acredita ter esse bem, esse produto. Então vamos lá, é exatamente a modelagem matemática por detrás é exatamente igual à primeira que eu mostrei para vocês, com a diferença que agora nós temos mais uma variável, então nós teremos mais alguns blocos para análise. A primeira, então, em vez de fazer uma regressão simples, ele fará duas regressões simples. A primeira regressão, então, eu preservei aqui e tinha também um efeitozinho, fazer a seta esmaecia, que agora não está esmaecendo nada, está aqui estática. Então, a primeira regressão é uma regressão simples da importância em condição. Então, ele viu que o coeficiente da regressão da variável importância na variável, agora a variável independente, condição, foi de 0,627, está aqui, olha só. Então, a regressão da variável importância na variável condição 0 ou 1 foi 627. Daqui a pouco a gente vai entender o que isso significa. Eu acho que vocês já estão quase que muito intuitivamente entendendo o que isso significa, não é? Que aquelas pessoas são codificadas como 1 na nossa base de dados, elas apresentarão mais 0,627 naquela escala, naquela variável de quanto eles acham que esse produto é importante para eles. Depois nós temos a segunda setinha, que é justamente uma segunda regressão linear simples, em que ele fez a regressão da influência presumida da mídia na condição, que é a posição do artigo no papel, no jornal, ou na capa, ou no meio, e justamente a regressão da influência da mídia em posição do artigo tem o coeficiente 0,4765, 0,48, então vocês já estão automaticamente convidados a pensar o que isso significa, e o gabarito é que as pessoas que estão no grupo 1, né, que é aquele grupo que foi informado que a notícia passaria na front page, na capa do jornal, tem mais, então mais um condição, mais 0,0477, influência presumida da mídia, tá bom? Então são duas regressões simples, né, e aqui eu fiz a setinha para ligar do beta, do coeficiente até aqui o modelo desenhado, né, o gráfico. Eu não estou falando de inferência, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho, porque ele mesmo espera um pouco para falar sobre inferência. Finalmente, nós temos agora, então, o primeiro passo de todo modelo de mediação é uma regressão simples. O segundo passo de todo modelo de, não sei se todo, tá? Mas pelo menos nesses modelos que nós estamos trabalhando até o presente momento do livro, página 150, então o primeiro passo é uma regressão linear simples. O segundo passo é uma regressão linear múltipla. O que ele fez? Ele colocou todas as variáveis como variáveis independentes. E eu tentei aqui colocar a condição, botando mais para o ladinho. Vamos ver. Pronto, agora tá mais ou menos, né? Então ele coloca todas as variáveis independentes na equação dele, naquela parte do texto que inclui as variáveis independentes, ele colocou todas agora. E novamente, na variável dependente, ele colocou uma só. A curiosidade que todo mundo sabe, não é bem curiosidade, mas aqui um modelo de regressão assume que a VD é uma e é contínua, e a VD pode ser de uma ou mais, e elas são contínuas também. Esse é o modelo mainstream da regressão, mas a gente vai ver que a gente consegue meio que burlar, não burlar, mas eu vou mostrar já. Ainda não estou contando, né? Estou guardando segredo. Então vamos lá. Então na regressão múltipla ele incluiu todas as variáveis no modelo dele. Então, ao outcome, que é reaction, que é justamente a VD, reação, a intenção das pessoas têm em comprar o açúcar, sendo explicada pela importância, sendo explicada pela posição e sendo explicada pela influência presumida da mídia. E aqui eles têm... Vai embora, ele não quer ir embora. E aqui eles têm os interceptos todos que eu simplesmente conectei aqui, ó, 3,9 para cá, 10 para lá, 3,2 para cá, tá bom? 3,9 não, né? PMI, cadê o PMI? Tá aqui, 3,9. Pronto, beleza. Então aqui justamente é o segundo passo. Primeiro passo, regressão linear simples. Segundo passo, regressão linear múltipla. E agora sim ele vai poder equacionar essas duas regressões e saber qual é o efeito que ele vai chamar de efeito direto. O efeito total nós já sabemos, vai permanecer o mesmo. E o efeito indireto, que é justamente o quanto x influencia y através, né, through as variáveis que fazem essa mediação. Então, novamente vai aparecer um efeito super bacana, não apareceu, mas vamos lá. Aqui eu deixei o diagrama, então aqui tem exatamente como está no livro,
E aqui esse total eu não vou ler, porque simplesmente eu copiei e colei. E aqui embaixo tem a mesma informação que aqui em cima. Então aqui a gente está vendo, olha só, que esse beta aqui, 0.4957, é exatamente o mesmo beta se nós fizéssemos uma regressão simples entre a x e y, ou seja, y sendo explicado somente por x. Então esse efeito total é exatamente a mesma coisa que um efeito de x explicando y, ou seja, se nós fizéssemos no nosso SPSS um modelo em que tem y, variável dependente, e uma única variável independente x, 0 e 1, que é a posição do artigo no jornal, esse coeficiente beta, 0.4957, é a mesma coisa que o efeito que a gente chama de efeito total, tá bom? Que é o efeito que não tem nenhuma amarra em relação às outras variáveis, tá certo? Finalmente, o efeito direto, C', lembra, efeito total é C, efeito direto, C', ok? Esse efeito direto, que é o C', que é apresentado no modelo, é exatamente o mesmo beta. E vocês podem ver aqui, não é exatamente o mesmo beta da regressão múltipla. E finalmente, essa aqui é a vantagem do modelo de mediação. Ele faz essa conta para a gente. Sabendo que eu posso pegar x e jogar para um lado, jogar para o outro, o quanto mexendo x mexe nessas outras variáveis. É justamente isso que é o efeito indireto, tá bom? E agora nós temos duas, e poderíamos ter 3, 4 variáveis que fazem justamente esse meio de campo, essa mediação entre a variável x e a variável y. Então nós temos efeitos indiretos que são relacionados às variáveis, são parciais. Então nós temos um efeito indireto da importância. Eu sempre na minha cabeça tenho importação, mas nada disso é importância. Então nós temos aqui o efeito indireto parcial da importância. Nós temos aqui o efeito parcial da influência presumida da mídia, e aqui ele colocou como efeito indireto, que é justamente a vantagem da regressão. E é uma coisa muito bacana, porque justamente nós muitas vezes sabemos que existem outras variáveis que interferem na relação entre x e y. E quando a gente faz um modelo de regressão múltipla, a gente não tem esse insight matemático de como equacionar os resultados para meio que descontar aquele efeito de x quando ele também é explicado por outras variáveis. Então a gente sempre vai considerar o efeito total, não é? Então justamente aqui ele já faz isso para a gente, ele faz toda a equação matemática, ele, entre aspas, desconta a passagem por essas variáveis aqui, tá bom? Então esse aqui é o efeito indireto, e lembrando que o efeito indireto de um modelo de regressão em que nós temos mais do que um mediador, nós temos o que nós chamamos de efeito indireto parcial. Finalmente, o sumário, o efeito direto, que é o C' de x em y, é de 0.103, é o C'. O efeito indireto de x em y, como passa pelos mediadores, é calculado por cada mediador. Então, se eu pegar aqui esse A1 vezes B1, eu vou ter o primeiro efeito indireto. Então, A1 vezes B1 da importância. Eu vou ter justamente A2 vezes B2, o produto de A2 com B2, o segundo efeito indireto, que é a influência da mídia. Finalmente, o efeito total. O efeito total, vocês já podem ter certeza, ele tem que chegar aqui nesse valor, tá bom? Que é o mesmo coeficiente de uma regressão linear simples em x, de y em x. Então, justamente, o efeito total é o C' mais direto mais indireto, beleza? Então, nós temos aqui, ó, 100.103 mais 2033 mais 190, que vai dar o efeito total. Ou vocês já sabem que o efeito total é exatamente o mesmo coeficiente de uma regressão linear simples, em que, vou voltar aqui, reaction é explicado por condição. Finalmente, agora é possível calcular o efeito total indireto. E o efeito total indireto é justamente o A mais o B, que deu 0.3923, 0.39, né? Isso aqui é uma das vantagens nesses modelos em que nós temos uma mediação, que a gente agora sabe o efeito direto, o efeito indireto e o efeito total indireto, coisa que nós poderíamos ter se nós fizéssemos uma regressão simples, depois uma regressão múltipla e depois abríssemos a calculadora e fizéssemos essas contas, o que o programinha do Reis já faz para a gente muito mais facilmente, muito mais dinamicamente. Ele vai falar do R2, o R2 é o coeficiente de determinação, e aqui está, olha só, muito pouco da variância da percepção da influência da mídia ou da importância do artigo é explicada pela posição. Então, no modelo de regressão
linear, em que ele viu o quanto a importância é explicado pela condição. Então, modelo 1, então posso tirar isso aqui e colocar numa caixa. E no modelo 2, o quanto a influência presumida da mídia é explicada pela condição, ou seja, são dois modelos que eu coloquei aqui, ó, vou retornar, só para que não fique algo muito esquizofrênico. São exatamente esses dois modelos aqui, tá bom? Exatamente esses dois modelos, só que agora a gente está vendo o R quadrado, tá? Então é exatamente isso daqui, só que num outro slide. Então ele viu que nesses dois modelos de regressão linear simples, o R2 é muito baixo, 3%. R2 é justamente o que a gente chama de coeficiente de determinação. É o quanto a variável dependente compartilha da variabilidade da variável independente ou quanto a variável independente tem capacidade em alterar a variável independente e explicar a variável dependente. Então, alterando a variável independente vai alterar a variável dependente. Beleza. Mas o quanto isso explica? 3% só. Então, existem muitas coisas que esse modelo não dá conta, não é? Então, um modelo em que a importância é explicada pela condição é um modelo que, se você alterar a condição, você vai alterar a importância, mas vai explicar muito pouquinho dessa mudança, dessa variabilidade da importância. Vai explicar em 3% só a variabilidade da importância. Da mesma forma, olha só, por uma coincidência, será? Justamente, você mexendo a condição, você modifica também a importância presumida da mídia. Mas você explica bem pouquinho também. Você mexendo a condição, aqui a gente está vendo mais um condição, mais 0,4765 influência da mídia. Isso é significativo, mas isso explica 3% só de toda a variabilidade da influência da mídia. Você explica quase que nada, né? Mas aí tem o improvement, não é? Que justamente quando se considera os dois mediadores, e justamente esse R quadrado aqui é um R quadrado muito maior, a magnitude dele é bem mais elevada, é de 32%. Então, colocando todas as variáveis no nosso modelo de regressão, a gente tem uma regressão em que essas variáveis aqui, elas vão explicar 32% da variabilidade da reação. Então, aqui está na página 134, né? E lembrando que a gente tem discutido assim constantemente que não adianta você colocar todas as variáveis que você tiver na sua base de dados no seu modelo, porque o R2 vai sempre aumentar, mas tem que considerar sempre o R quadrado ajustado e, finalmente, se isso tem sentido teórico, né? Você não pode colocar no modelo de preço de carro a cor do sapato vendedor. Isso tem pouco sentido, entendeu? Não tem nenhum sentido teórico. É como colocar num modelo de venda de apartamento se o apartamento tem parede branca. Tem o menor sentido. Tá bom? Então, aqui ele coloca que o R quadrado aqui sim, quando ele inclui as outras variáveis, né? Óbvio, vai aumentar. Então, aqui temos um R quadrado de 0,32, que significa que essas variáveis aqui tem a capacidade de explicar 32% da variabilidade de reaction. E lembrando aquela forma que a gente lê, né? Mais um import, mais 3244 em relação ao reaction. Mais um PMI, mais 0,3965 reaction. Mais um condição, mais por aí, né? Porque aqui o P não é significativo. E justamente o que ele vai falar agora. Mas lembrando que esse é o gatilho mental para ler modelos de regressão. Mais um ponto na variável importância, mais 344 na variável reaction. E mesmo assim, com todas essas variáveis, nosso modelo sempre tem um erro. Por quê? Porque esse modelo aqui explica 32% da variabilidade reaction e tem 70% que ele não explica, tá bom? Lembrando que R quadrado em psicologia chegou a 0,4, você está muito feliz. Lembrando, então, ele coloca, e ele faz, eu peguei isso aqui até mesmo para usar depois do artigo, que a inferência estatística permite generalização dos resultados da população, onde a amostra foi retirada. E eu peguei aqui do Stats Exchange. Eu sempre consulto esse site quando eu tenho alguma dúvida, recomendo que vocês façam o mesmo. E a nossa vida de analista de dados é uma vida muito solitária. Basicamente, a gente oferece conhecimento, é de graça, não paga nada e ninguém quer. Então é muito difícil que a gente consiga achar um local em que tenha outras pessoas tão outliers, né, desta forma, e eles troquem as informações. Então sempre consulto lá. O problema é que é tudo em inglês, né, e de vez em quando
segunda-feira à noite cansado, o inglês já foi embora, então a gente confunde, mas justamente a ideia por detrás de regressão, então eu copiei e colei o que um cara lá escreveu, eu deveria até ter citado a fonte, né, não citei, mas se digitem lá, Stack Exchange, vai ter um montão de coisa. Então, justamente o que ele colocou, que o protótipo de regressão é conceituado como x, que é a variável independente, sendo uma variável contínua. Lembra, variáveis aleatórias, elas podem ser discretas ou contínuas. Isso se refere à capacidade informacional de uma variável. Variável aleatória, ela sempre descreve um fenômeno que você, mesmo tendo as mesmas condições, você não sabe o resultado. Jogou um dado para o alto, caiu 6. Isso é um fenômeno aleatório, que se você voltar para a mesma condição, botou o dado na sua mão, e aí, jogou para o alto, vai dar 6? Você não sabe. Então, justamente isso é um fenômeno aleatório, um fenômeno que você, depois de algum tempo, você vai ter as probabilidades calculadas, mas a priori tu não sabe. Então, a variável aleatória, quando discreta, ela guarda uma informação enumerável, contável. Então, número de filhos, número de dedos na mão. Mesmo que seja enorme, você vai conseguir contar isso daí. Quer dizer, o R vai conseguir contar isso daí para você. Agora, uma variável aleatória contínua não, é P sobre Q, é uma fração, tipo 3,824, você não consegue contar esse negócio. Então, justamente a relação entre variável aleatória discreta e variável aleatória contínua refere-se basicamente à capacidade de informação dessa variável. Então, lembrando que o protótipo da regressão é justamente uma variável independente x ou variáveis independentes x contínuas, tipo altura, peso, salário, inteligência medida por uma escala, média de alguma coisa. Entretanto, o único pressuposto que é realmente feito sobre x é que ele seja um vetor de constantes conhecidas. Isso quer dizer que é possível que ele seja codificado como uma dummy. Por exemplo, 0 e 1. Agora, uma curiosidade, eu trabalho com um grupo na Espanha e eu falei que era importante que eles codificassem a base deles para variáveis dummies. E os caras ficaram muito chateados comigo, eles me chamaram de grosseiro. Eu falei, pô, por quê? Eu que tento ser super educado, né? Aí o cara falou, pô, você está chamando a gente de aprendiz? Os caras não sabiam, os caras acharam que dummy, né, é justamente um bobo, uma coisa assim nesse sentido, quando na verdade dummy é justamente uma estratégia que nós temos para atribuir números, rótulos numéricos àquela variável, 0, um menino, 1 menina, 0 engenheiro, 1 matemático, 2 psicólogo, são dummies, né, são codificações artificiais. Então o que nós podemos saber é que uma regressão nós temos, y, variável dependente, é igual a um intercepto mais um montão de variável independente contínua. Mas justamente eu posso ter y é igual a um intercepto mais uma única variável codificada como 0 menina, 1 menino, ou 0 tratamento, 1 não tratamento, que é a mesma coisa, ou seja, um teste T é um caso particular de regressão. Da mesma forma que uma análise da variância, é um caso particular de regressão. É um caso em que nós teremos as variáveis independentes como categóricas. Mas a gente pode justamente ter uma variável, a gente pode criar um modelo de regressão considerando exatamente isso. A curiosidade é que se nós codificarmos, por exemplo, aqui num teste T, não é? Y é alguma coisa qualquer, tá bom? Uma VD qualquer, tem que ser contínua. Senão você vai ter que trabalhar com outros modelos de regressão. Então, Y sendo uma variável dependente qualquer contínua. E aqui nós tivermos 0 e 1, aquilo que é 1 entra justamente no primeiro, nessa beta 1. Enquanto aquele banco de dados, que tem aquela variável que na sua base de dados está codificada como 0, é um intercepto, tá bom? A interpretação do intercepto é justamente onde x encontra y, no eixo 0 em x. Então, justamente, o intercepto, ele é o valor quando todos os regressores ou tendem a média ou tendem a 0. E é justamente que ou são 0, mais um erro. E é justamente o que ele mostra aqui, olha só. Então, de novo, não tem aquele efeito bacana que eu vou mostrar para vocês, mas vou tentar dar o meu melhor. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, tá certo? Com setinhas ligando. Então, justamente, eu peguei e eu fiz. Então, por isso que eu gastei um tempão hoje aqui na frente do computador. Então, aqui, o modelo em que a importância é regredida em condição é o modelo, então, que nós temos y, importância, beta, condição, ponto 6268. Que isso? Olha só. Y é uma variável dependente contínua. X é uma variável independente que só tem duas possibilidades, ou 0 ou 1. 1 foram aquelas pessoas que viram a notícia na frente do jornal, na front page, na capa. E 0
são aquelas pessoas que foram ditas a ela que a notícia estaria no meio. Isso é exato, vou voltar, isso aqui é exatamente igual a um teste T, olha só, exatamente igual a um teste T. E tem que dar exatamente igual. Aí o que eu fiz? Um teste T. Então repara só, no teste T que eu coloquei variável dependente y, importância, variável independente x, a condição 0, 1. Aí eu cliquei lá em definir grupos, coloquei 0, 1 e mandei rodar o teste T. Agora nós temos justamente o teste T, que é o output do teste T, em que, reparem só, o primeiro bloquinho do output do SPSS é justamente uma descrição da variável. Então aqui nós temos a variável importância e nós temos aqui ó, a condição 1 ou 0, né? 1 é capa, 0 é página do meio, e repara só que a página do meio foi codificada na minha base de dados como 0 e a média é 3.90, 3.91. Essa média que eu acabei de falar para vocês, quando uma variável independente no modelo de regressão é igual a 0, ela pula para o intercepto. Então, o coeficiente do intercepto tem que ser exatamente igual à média dessa minha variável condição para o grupo 0, que está aqui, ó, 3.9. Da mesma forma que o coeficiente da minha variável condição, que isso aqui só se refere à condição 1, tá certo? 0.628. Aí, pô, cadê isso, Luiz? É justamente a diferença entre as médias. Olha só, se você pegar o 4.5345 e subtrair de 3.9077, você vai ter exatamente 6.6268, tá certo? Então, justamente, a constante de um modelo de regressão que tem uma única variável, que foi codificado como 0, 1, é o coeficiente do intercepto é exatamente a média daquele grupo 0. Da mesma forma que o coeficiente é exatamente igual à diferença entre as médias. E, finalmente, nesse modelinho aqui, não sei se vocês sabem, né, mas o F de Snedecor, ou muitas vezes a gente fala F de Fischer, mas o certo é de Snedecor, é o t quadrado, né? Então, se eu pegar aqui o valor de t e colocá-lo ao quadrado, eu vou ter o f, tá bom? O valor de f é o valor de t, é o quadrado do valor de t. E, finalmente, olha só, eu já tinha mostrado para vocês no slide anterior, vou voltar, que os coeficientes do meu modelo de regressão linear, em que você tem uma única variável independente, 0, 1, são exatamente iguais ao teste t. E, finalmente, os indicadores de inferência e estatística também, claro, tem que ser o mesmo, né? Então, justamente aqui, o sumário do modelo me mostrou que esse modelo aqui foi estatisticamente significativo por pouco, hein? 0.04, na estatística frequencialista, se isso aqui fosse um pouquinho mais, a gente já está chateado. A gente vai fazer algumas outras contas. Então, esse 0.04 tem que estar aqui, e é justamente está aqui, tá bom? E o valor de t está aqui também, ó, não marquei para vocês, mas está aqui. E lembrando, o quadrado do valor de t, a gente localiza isso na tabela de f, tá bom? Perfeito, e aqui a mesma coisa, olha só. Aqui nós temos o... Deixa eu ver se eu fiz certinho. Ah, sim, fiz certinho, eu botei muito parecidinho. Aqui nós temos a variável dependente, PMI, influência presumida da mídia, sendo explicada pela condição. Então, aqui no modelo, que é justamente, ó, vou voltar, aqueles professores antigos, volta aqui, vai para lá. Então, justamente, isso é um modelo de regressão em que a variável dependente é uma variável contínua e tem que ser, mas a minha variável independente é um dummy, não é 0 ou 1. Então, aqui novamente, olha, então aqui tem o 0 ou 1, não é? E o que deu? Ó? Mesmo valor de P, essa aqui? Não, é aqui, pronto. Deu aqui, olha só, o coeficiente deu exatamente a mesma coisa que a média do grupo 0, legal? A condição deu exatamente a diferença entre as médias, acho que essa aqui eu te mostrei, não é? Na verdade, eu mostrei o outro, mas é exatamente igual, olha só. A importância sendo regredida em condição é a mesma coisa que um teste T. E a influência presumida da mídia sendo regredida em condição é a mesma coisa que um teste T. A única diferença é a forma de apresentação, tá certo? E claro, na regressão você consegue entender o quanto essa variável explica o quanto a variável independente explica da variabilidade da variável dependente, coisa que no teste T você não tem esse acesso, né?
No teste T você só sabe isso. Ó. Então, isso aqui é o resultado de um teste T. Você vai falar, é significativo. Tá bom, mas o quanto essas variáveis aqui explicam a variabilidade, essa variável aqui, não é? Explica a variabilidade da sua variável dependente. No modelo de regressão você vai saber, tá bom? Muito pouquinho, olha só, 0,03. Beleza, então ele fala que é possível demonstrar que testes T são casos especiais de regressão linear simples. Na regressão múltipla, a constante assumirá o valor quando todos os preditores forem centralizados em zero ou a média desses preditores. Ele coloca lá no programinha, imagina o programinha, parece que eu estou menosprezando, né? Justamente o contrário. Ele coloca que os métodos disponíveis, e nós já sabemos esse método, né? Classicamente nós temos 3. Na Idade da Pedra, numa época que a gente não era nem nascido, os papais estatísticos eles faziam todos os cálculos, né? Eles pegavam os estimadores e depois eles chegavam lá as estimativas e eles pegavam um livro grosso, um livro chamado assim, tabelas. Eles comparavam se aquele valor calculado era o mesmo do valor tabelado. Então eles viam, poxa, se meu valor calculado fosse maior do que o valor tabelado, você ficava feliz, você rejeitou a hipótese nula. Então, antigamente se tinha essa maneira de você fazer uma rejeição ou não, rejeição da hipótese nula. Você comparava o valor calculado a um valor tabelado. E nós temos hoje os 3 grandes padrões, né, que é o valor de P, só que é uma estatística baseada em Fisher e Pearson, somente em Pearson, em Fisher esse P é dinâmico, em que o valor de P ele é meio que tudo ou nada, né? Menor do que 0,05 você rejeita a hipótese nula, igual ou maior do que 0,05, atenção, você falha em rejeitar. Você nunca aceita a hipótese nula, porque a hipótese nula, primeiro, não é zero, é um intervalo, e estatística não é exata, estatística é probabilística. Então, menor do que 0,05, você a rejeita, maior ou igual a 0,05, você falha em rejeitá-la. Então, nós temos esse teste de hipóteses, que é muito baseado em valor de P, não é? Que é a probabilidade de você encontrar um valor tão extremo ou mais, em determinado nível de significância alfa, e você tem o intervalo de confiança com bootstrap, e o intervalo de confiança com bootstrap com correção de viés. Ele deixa ali também que se você não tiver a base original, mas você tiver alguns dados da pesquisa, você pode também fazer uma simulação Monte Carlo. Perfeito, então ele falou aqui que a inferência de efeito direto, que é o C', vou dar um back to the past, só para que eu lembre, C', tá bom? Então, o efeito direto, C', voltando, que é justamente o efeito fazendo, entre aspas, muitas aspas, 10 aspas, a equação considerando as variáveis que estão nesse meio aí, nesse meio de campo, as variáveis que fazem essa mediação. Então ele coloca que a hipótese nula é justamente tal, C' é igual a zero. Então a hipótese nula é que o coeficiente do C' é igual a zero, que ele chama aqui de tal. Normalmente a gente aprende regressão falando A, ele coloca I. E coeficiente beta, ele chama de tal. Então aqui, a simbologia estatística aprendendo grego. Então ele bota que a hipótese nula é tal, C' é igual a zero. Então guarda aí, tal, C' é igual a zero. E aqui ele viu que justamente o C' tem o valor de P 0,666, mas ele fala, não, isso pode ser um falso negativo. Na verdade, pode haver um efeito, só que tendo em vista as condições particulares desse teste que considera normalidade, eu tenho que fazer um bootstrap. Porque vai que se eu fizer um bootstrap, eu descubro que de fato esse valor 0,666 não é nada disso, é 0,001. Não é, né? Então ele fez aqui um bootstrap e ele viu que o tal C', ele está entre justamente, ele é maior ou igual a menos 0,370 até menos 0,577. Quando inclui zero, quando esse intervalo aqui de confiança inclui o valor zero, você não tem evidências para rejeitar a hipótese nula. E é por isso que a gente não aceita a hipótese nula, porque não é zero, né? É um intervalo que vai de menos 0,370 até mais 0,577. Então ele fala que a hipótese nula não pode ser rejeitada, a despeito do método utilizado, seja um teste de hipótese, seja o intervalo de confiança, que eles são, né, um fala muito similar ao outro, muito similar, mas não a mesma coisa.
a gente não consegue rejeitar o que a gente vê aqui. Então esse valor aqui a gente mantém. Vou até chegar um pouquinho para o lado para que fique menos assimétrico. E depois ele fala da inferência de efeito indireto. Então ele fala justamente que ter um bootstrap para intervalo de confiança é uma opção melhor do que o normal approach, que é justamente um método que considera que essa distribuição é normal. Em psicologia a gente não tem nada normal, né? A gente fala isso em sala de aula, o pessoal acha que a gente está validando qualquer outra coisa, mas uma coisa é normal, outra coisa é convenção. Ter uma convenção social é um grupo de pessoas que acham que o homem tem que abrir a porta do carro para a mulher. Isso é normal? Normal é uma distribuição estatística. Então são coisas um pouco diferentes. Então justamente ele fala que o bootstrap para intervalo de confiança é uma opção melhor do que a normal approach, pois não é feita nenhuma exigência sobre a distribuição dos mediadores, então é distribution free, e pelo normal approach não é estatisticamente significativo. Eu não sei se eu cheguei a colocar isso para vocês aqui, porque justamente o dia hoje foi muito corrido. Então, pelo menos eu coloquei aqui o formato pelo qual vocês conseguem fazer com que o programa do Reis te mostre essas coisas. Então, aqui pela normal approach, eu abri o process, eu incluí aqui a minha variável dependente reaction, a minha variável independente condição 0, 1, e minhas variáveis nesse meio de campo, né, que fazem essa mediação, a importância e a influência da mídia. Eu cliquei em Options e aqui eu pedi justamente o Sobel Test. O que é o Sobel Test? É o normal approach, tá bom? Provavelmente, se a gente for abrir um livro de estatística, os caras vão querer me matar, porque o Sobel Test deve ter toda uma explicação que é de fato muito mais longa do que falar que é o normal approach. Mas para efeitos assim super rápidos é o normal approach. E beleza. Aqui a gente viu que naquele primeiro momento, não é? Que o valor de fato era P maior do que 0,05. Então, justamente, os efeitos específicos indiretos, lembrem-se, quando nós temos no nosso modelo mais do que uma variável que faz essa mediação, nós temos efeitos específicos indiretos, tá bom? Para, por exemplo, aqui importância e a influência presumida da mídia. Então, vendo aqui, olha só, o valor de P, considerando o normal approach, considerando que esses dados se distribuem normalmente, o que é muito difícil, ele não rejeita a hipótese nula, ele falhou em rejeitar. Então, tem algum... É significativo? A gente fala assim, não, não é não. Então, não tem nada a ver a importância, não tem nada a ver a influência presumida da mídia em relação àquilo que nós estamos medindo. Isso não tem efeito nenhum indireto. Na verdade, quando ele pede justamente o intervalo de confiança, ele deixa claro que é possível que isso seja um erro do tipo 2. Lembrando, erro do tipo 1 é o falso positivo, erro do tipo 2 é o falso negativo. Erro do tipo 1, a hipótese nula está certinha, sabe? Não tem sinal, só tem ruído. Aí você vai lá e fala, não, tem sinal. Você rejeita a hipótese nula quando ela de fato está correta. Já o erro do tipo 2 é diferente, não é? A hipótese nula ela é inverídica. A hipótese nula está falando o seguinte, olha, está errado. E o que você faz? Você não a rejeita, você falha em rejeitar. Então, no erro do tipo 1, você tem um erro chamado de falso positivo, em teoria de detecção de sinal, e o erro do tipo 2, você tem um falso negativo, não é? Então, justamente aqui, ele deixa que é possível que isso seja um erro do tipo 2, ou seja, a hipótese nula ela é falsa e a gente está falhando em rejeitá-la. E o Bootstrap oferece um resultado mais confiável. Então, esse, meninos, é o último slide. O último que, de fato, me faltou tempo, em que eu peguei e copiei. Estão reparando, ó? Tá certo? E nesse último slide aqui, temos o intervalo de confiança, feito pelo Bootstrap, em que agora sim a gente pode ver que essas duas variáveis, né, a importância e a influência presumida da mídia, no intervalo de confiança, eles não têm o valor zero incluído. Portanto, mesmo que o valor de P, tá certo? Que foi obtido pelo normal approach, sob o teste, mesmo que o valor de P não nos dê evidências suficientes, não nos faça concluir em relação à rejeição da hipótese nula, que nós falhamos em rejeitar, o intervalo de confiança feito pelo método de Bootstrap mostra que, como não há o zero incluído, eu posso considerar que realmente eu rejeito a hipótese nula. Pessoal, é isso.
Vou aqui lá para o primeiro slide, não é? Para a gente bater um papo. Nós estamos discutindo justamente esse livro, que é uma introdução à mediação, moderação e Conditional Process Analysis, a análise de processos condicionais, é o livro do Reis. Eu fiz uma revisão super rapidinho do capítulo 4 e fui até onde eu consegui do capítulo 5. Lembrando que o capítulo 5 ele também fala sobre o modelo serial, que eu não consegui falar, eu só falei do modelo paralelo. Eu vou abrir agora para perguntas, tá bom? E eu espero que a aula tenha... Não a aula, não é? O bate-papo tenha sido produtivo. Na semana que vem nós estamos aqui novamente.